Poucos dias até me perguntaram, senador Raimundo Lira, porque eu sempre falo às redes sociais. Mas é que boa parte das pessoas hoje acompanham o trabalho legislativo, o trabalho do Senado, através do Twitter, através do YouTube, enfim, dos canais da internet. E também fica aqui nossos cumprimentos a todos esses que acompanham o trabalho do Legislativo. Isso é muito importante para a construção da cidadania. Senador Paulo Paim, saímos de um processo eleitoral recentemente e aí começou-se um debate de quem ganhou, de quem perdeu. Na verdade, eu digo que quem ganhou foi a democracia e nesse momento é o momento de olharmos para o para-brisa e não para o retrovisor. É momento de construirmos essa nação, de construirmos os nossos municípios e desafios é o que não falta. Nós temos, por exemplo, agora um difícil dilema. Temos, por um lado, os governadores com os estados totalmente quebrados e temos, por outro lado, que fazer um equilíbrio fiscal para demonstrar que temos capacidade de gerir a nossa economia e também para fazer com que os empresários nacionais e também estrangeiros tenham segurança jurídica e segurança de investir aqui no nosso país. E por que isso? Pelos empresários? Não. Pela geração de empregos, porque hoje a grande preocupação nossa é a geração de empregos. Nós temos cada vez mais nos municípios a perda de vagas de trabalho e nesse quesito, sim, a minha preocupação que é não tem direito mais sagrado ao trabalhador do que direito ao emprego, de que ter com que sustentar a sua família, porque não tem nada mais desesperador do que chegar no final do mês e não ter salário. Então, nessa discussão toda, nós temos que buscar um jeito de atender os estados, mas, ao mesmo tempo, fazer o nosso equilíbrio. Esse é o grande desafio que tem o parlamento e também a equipe econômica para podermos salvar os estados que estão em estado de penúria. Tenho visto também um debate, e aí debates menores, que nem sempre aqui para a tribuna do Senado vêm os debates, os grandes temas da nação. Mas vi ontem um senador aqui babando na tribuna, dizendo que a campanha do governo federal estava errada porque dizia vamos tirar o Brasil do vermelho. Ora, tudo que nós precisamos tirar o Brasil é dessa dificuldade financeira, é realmente buscarmos um teto de gasto, é realmente tirar o Brasil do vermelho. Aí disseram que essa campanha teria um condão subliminar, enfim, uma teoria da conspiração que, na verdade, não se sustenta. E não se sustenta por quê? Porque quem primeiro tirou o vermelho do Partido dos Trabalhadores de cena não foi o governo federal, não é ninguém, não é a oposição. Quem defendeu a tirada do vermelho foram os marqueteiros do Partido dos Trabalhadores. Já na campanha do governo de Mato Grosso do Sul, em 2014, o partido fez campanha com a cor azul. Os puxadinhos do Partido dos Trabalhadores, os anexos como PCdoB, PSOL e demais, já começaram a usar até o verde. Eu até estranhei quando eu vi Jandira Fegali e sua trupe no Rio de Janeiro fazendo campanha de verde. Então, na verdade, fazendo o quê? Tirando o vermelho da política. Por quê? Com vergonha, com difícil de vender o produto. Então, como o produto se mostrou deficitário, o produto era muito ruim de vender, trocaram a embalagem. Então, colocaram uma embalagem azul, uma embalagem verde. Mas aí, quando sai uma campanha publicitária totalmente com o viés econômico, falando da situação financeira do Brasil, de repente se oriçaram todos, dizendo que estavam querendo varrer do mapa o partido. Nada a ver. Quem está varrendo do mapa esses partidos são os seus próprios integrantes, são as condutas, são as diabruras que aprontaram por esse país afora. Então, não tem nada a ver esse discurso, eu tinha que fazer esse contraponto aqui, porque a cada dia vem aqui, sobem nessa tribuna para vender um peixe que não é a realidade. Na verdade, a nossa democracia ela está cada dia mais se fortalecendo e os partidos se enfraquecem ou se fortalecem de acordo com a percepção do eleitor. Então, cada vez mais se confirma de que o grande senhor, o soberano da política, não são
os atores que aqui estão nessa tribuna ou que estão no Executivo. O soberano mesmo se chama povo, são as pessoas que comandam o show. E na política é assim, ou você reza na cartilha das pessoas, do eleitor, ele tenta compreender o que é que o eleitor está querendo, ou realmente vai ter derrotas uma atrás da outra. Esse tipo de acontecimento é normal em todas as administrações, sejam aqui no Brasil, seja no exterior. O que dizer, por exemplo, da Primavera Árabe, quando foi varrido governos por todo o Oriente? O que dizer das ditaduras da América Latina, que foram varridas do mapa porque pararam de estar em consonância com o que as pessoas queriam? Então, essa é a discussão. Óbvio que o discurso político ele é válido. Você precisa culpar alguém. Então, é tipo aquele sujeito todo enrolado que, quando a polícia prende, ele fala, não, são meus adversários, é perseguição política. Então, o discurso político ele é válido na hora de todas essas dificuldades pelo quais alguns partidos estão passando, mas a grande verdade que se impõe é que o eleitor está querendo outros ares. Então, agora, nesse momento, o que se impõe a cada nós brasileiros, que estamos no papel de representar os municípios, os estados, é a construção de um modelo diferente de pacto federativo, um modelo diferente do sistema político e um modelo diferente também na condução dos gastos públicos. Eu tenho visto muita discussão nesse ponto e aí nós temos que se curvar ao que o nosso grande filósofo e grande parlamentar, Cristóvão Buarque, sempre nos diz. Nós não podemos conceber uma esquerda que seja contra reformas. Nós não podemos conceber uma esquerda que perca no seu horizonte de ter utopia. Na verdade, nós precisamos sim mudar, porque quem não muda, acaba o povo mudando por ele. Na política é assim, quem não se enverga, acaba quebrando. Outra reforma que nós temos que fazer urgente, e que eu estou vendo uma gritaria imensa contra ela, é a reforma do ensino. É como se fosse algumas vacas sagradas no Brasil e nós temos que enfrentar esses debates. Eu estou vendo agora personalizando a reforma como se fosse uma coisa e diminuindo ela como se fosse uma coisa de governo, uma coisa do Temer, aquela coisa, eu sou contra o Temer, então eu sou contra qualquer coisa que venha do governo. Na verdade, a reforma do ensino brasileiro, ela vem sendo há mais de 20 anos debatida. Eu fui professor durante 7 anos e já naquela época a gente debatia os modelos de ensino. Por que tanta evasão na escola? Por que os alunos consideram a escola quase como uma prisão? Porque todo aluno que acorda todo dia cedo sai com cara ruim, ele não tem alegria e não tem a menor vontade nem o menor desejo de ir para a escola. Eu me lembro, o senador Paulo Paim, da primeira vez que me disseram que eu ia à escola e que eu ganhei uma caixa de lápis de cor que lá os nordestinos chamam de coleção. Aqueles meio lápis de cor. Era uma alegria imensa, eu estava indo para a escola e a escola realmente para mim era um ambiente divertido. Depois, com o passar do tempo, as crianças passaram a não mais gostar da escola. Seja lá o que for que aconteceu. Mas a grande verdade é que, seja ela particular ou pública, nós estamos num sistema engessado. Um pacto que por muito tempo o pessoal chamava pacto da mediocridade, em que o professor fingia que ensinava e o aluno fingia que aprendia. Ou um fingia que aprendia, o outro fingia que ensinava. A grande verdade é que hoje, no sistema de ensino que nós temos, nem o professor está feliz, nem o aluno muito menos. A grande verdade é que, por um tempo, o professor foi sendo desvalorizado, o aluno foi perdendo respeito, os pais começaram a delegar toda a educação para os professores e a gente sabe que o processo de aprendizagem, a educação quem dá é os pais, o aluno vai na escola para achar um caminho. E eu digo sempre, eu sempre dizia para os meus alunos, o aluno não vai para a escola para aprender.
não vai para a escola para estudar. Aluno, você aprende em casa. Sabe que hora que você aprende? Em casa, fazendo as tarefas. O jogador, ele só se torna um bom jogador quando ele treina bastante. E é treinando. Fui professor de matemática, duvido que alguém aprenda a fórmula de Bhaskara, senador Paim, na escola, e vá para casa e não exercite, e na outra semana ele consiga resolver uma equação. Não consegue. Ou você faz os exercícios, ou você não vai conseguir. E hoje, com o nosso sistema de ensino que temos, o aluno vai para a escola, não tem sistema mais de avaliação. Parte do projeto da escola cíclica, ele virou simplesmente a parte que não reprova. O professor não tem o menor controle de nada, professores são agredidos. Enfim, nós estamos num caos educacional. E aí o que me deixa pasmo é que os nossos concorrentes estão há anos-luz na nossa frente. Nós participamos dos BRICS. Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia. Acontece que, vou pegar a Índia como exemplo, a Índia vende conhecimento para o mundo inteiro. Sabe de quê? Conhecimento técnico. Conhecimento, por exemplo, boa parte dos impostos norte-americanos são feitos por trabalhadores lá na Índia. Call centers de seguradoras geralmente são feitos por trabalhadores na Índia. Boa parte dos programas que tem aí nas grandes empresas, Microsoft, Apple e tantas outras, são programadores na Índia. Sabe por quê? Porque eles tiveram um sistema de ensino que qualificou sua população e vendem serviços para o mundo inteiro. Nós vendemos o que em termos de conhecimento? Toda Olimpíada que tem aí, nós estamos lá longe. Por esforços individuais, de vez em quando a gente ganha uma medalha por aí. Mas, cada ano, os índices do nosso ensino aqui, o IDEB, é uma catástrofe atrás da outra. Bem, vamos culpar o PT? Vamos culpar? Não se trata de partidarizar. O problema não é do PT, o problema é de nós como nação. Como nós vamos virar uma grande nação com um amontoado de pessoas que não conseguiu se desenvolver, se capacitar. Como é que nós vamos poder produzir conhecimento se nós não temos um sistema de ensino que estimule, que motive? Então, esse é o grande desafio. Nós tínhamos há pouco tempo universidades de ponta, como a USP. Há poucos dias vi uma triste notícia, a USP perdeu vários rankings, caiu várias posições no ranking das universidades. Hoje nós estamos caindo pelas tabelas, isso em termos das nossas universidades de pontas. Aí eu vejo alguns discursos, olha, o governo tal foi o que criou mais universidades. Conversa fiada. Na verdade, criou puxadinhos, algumas latadas, como diz lá no Rio Grande do Norte, alguns barracões chamados de universidade. Não é o nome que diz que você melhorou a educação, é a essência, é o que sai de lá. Eu, por exemplo, sou contra o exame de ordem. Sou contra o exame de ordem por uma questão processual. Porque a lei diz que é livre exercício da profissão, resguardadas as qualificações. Pois bem, quando o aluno termina o curso e recebe um diploma do MEC, para mim ele está qualificado. Para mim ele está qualificado. O currículo mínimo ele obedeceu. Então, processualmente, para mim, ele está qualificado a exercer a profissão. Porque não tem ato jurídico mais perfeito do que uma cerimônia de formatura. Vai o padre, vai o professor, vai toda a comunidade, vai a família, todo mundo de fraque. É mais formal até do que um casamento. E aí, no outro dia, quando chega na segunda-feira, o estudante de direito, não pode exercer a profissão. Se exercer, vai para a cadeia. Por que não? Que matéria diferente o outro que tem uma carteira da OAB estudou diferente dele? A mesma. Não, mas ele não estava qualificado. Como não está qualificado? Está com o diploma do MEC. Mas já começa a pensar que é o seguinte, a continuar desse jeito, nós vamos ter que exigir que se exclua a emissão de diplomas, se admita que essa escola que tem aí não forma nada e que cada profissão tem o seu conselho, que monte uma banca para avaliar e que só após a pessoa demonstrar cabalmente ser capaz é que vai poder exercer a profissão. Aí já teria que ser para todos. Esse é o cenário que nós temos hoje. Nós temos
Falta de vontade dos estudantes de aprender, falta dos professores de ensinar, boa parte dos professores fazendo bico e uma grande corporação ganhando com isso tudo. Indústria de cursinhos que lucra, porque é natural. Enquanto uns choram, outros vendem lenço. Se o sujeito quer passar num concurso público, ele tem que fazer um cursinho, porque o sistema de ensino brasileiro não qualifica. Não deixa ele capacitado para enfrentar o mercado. Então, dá-lhe cursinho. Se ele quer enfrentar uma profissão, se ele quer passar, ele terminou o curso de bacharel, ele tem que fazer anos, às vezes, de cursinho para poder. Então, é uma indústria. Mas essas pessoas donas de cursinho são culpadas? Não. É o mercado que se impõe. Tem oferta. Se tem a demanda, vai ter alguém ofertando o serviço. Então, esse é o imbróglio em que se propõe, de repente, uma reforma educacional. Bem, mas não podemos fazer a reforma porque temos que debater. Debater até quanto tempo? Nós viemos falando disso há tanto tempo. Quando eu tinha 21 anos, falava-se dessa reforma política, eu já estou com 46 e a gente continua falando de reforma política, assim como falamos de reforma tributária, e a gente sempre joga para frente. Eu creio que nós temos que fazê-la, nem que seja com a quarentena, vai valer daqui a tantos anos, mas que em algum momento passe a valer. Porque, do contrário, eu não sei o que vai acontecer. É que nem a questão dos gastos. Temos que discutir. Não existe o moto contínuo, não existe a geração de energia infinita, nem a geração de dinheiro infinita. Nós temos que ter gastos até para elegermos prioridade. Então, essas reformas todas estão agora no momento em que temos que fazê-las imediatamente porque não temos mais tempo. Essa que é a realidade. E se insurgir contra elas, não é uma política correta. O melhor é entrarmos para dentro do debate e tentarmos melhorá-la. Eu louvo aqui a posição do senador Paulo Paim, que enfrentou o debate da terceirização e está indo, vai colocar a posição dele e vamos para o debate. Mas dizer simplesmente não tem que acontecer, isso não pode, porque nós temos que estar sempre evoluindo. E às vezes é na crise, é quando você contrapõe os lados, é que surge uma solução melhor. Ontem eu ouvia a sua fala, senador Paim, sobre uma empresa aqui que deu calote nos funcionários daqui do Senado. Pois bem, precisamos arrumar uma forma de que essas empresas sejam punidas, de que esses donos tenham quebrado a personalidade jurídica e possa pagar, inclusive, com seus bens, mas não podemos fugir ao debate. E essa reforma do ensino, eu estou muito empolgado, que possamos reunir as melhores cabeças de esquerda, de direita, de cima, de baixo, de todos os viés ideológicos, mas que possamos fazer a reforma do ensino, que possamos chegar ao tempo ainda da nossa geração ver o aluno feliz de sair de casa. Eu estou indo para a sala de aula. Por que temos que não vai ter filosofia? Nossa, acabou o mundo. Não vai ter sociologia. Na verdade, estão muita gente falando sobre essa reforma da seguinte forma: eu não conheço e não gosto. Eu não conheço e não aprovo. É muito fácil desse jeito. Agora, é importante debatermos o seguinte: os melhores países que estão à frente, eu vou citar, por exemplo, nos Estados Unidos está havendo um grande debate sobre a reforma de ensino, mas há tempos que o sistema de ensino norte-americano é bem mais flexível do que o nosso. Onde já se viu, nós não somos unânimes. Eu, por exemplo, sou flamenguista, tenho uma porrada de amigos que gostam de ser vascaíno, embora eu não sei como é que pode torcer para o Vasco, mas outros torcem para o Corinthians. Nós temos gostos diferentes. Então, o que gosta de filosofia nem sempre gosta de exatas, o que gosta de tratar de arquitetura nem sempre gosta de física, e por aí vai. Então, é importante que os alunos possam fazer a sua escolha, e aí sim, nós temos pessoas fazendo a sua evolução através da educação. Então, esse é o desafio que se impõe nesse momento ao Brasil, fazer as reformas que precisa. Fazer com que o país possa ter um sistema de ensino que possa produzir conhecimento, que possa ter alunos empreendedores. Senador Paim, eu conheço a história de um amigo meu que se formou. Ele saiu com o seu diploma de doutorado e ele foi comprar um carro e levou um tombo homérico de um vendedor que tinha 4ª série numa pedinha dessas que vende carro de esquina. Veja bem, um doutor. Sabe por quê?
porque ele não tinha aprendido nada de vida, ele não tinha aprendido nada do que empreender. E quantos deles que saem da academia e falem o seu estabelecimento no primeiro ano de vida? Por quê? Tem todos esses pontos de interrogação que nós temos que avançar. E só vamos fazer isso se a gente se desprender das amarras das vacas sagradas. Por incrível que pareça, o lugar onde a vaca é sagrada é na Índia, mas lá só são sagrados mesmo o animal. Nós aqui, às vezes, criticamos esse dogma da vaca ser sagrada na Índia, mas o que a gente tem de vaca sagrada em tudo que é segmento é uma coisa de louco. Na parte tributária, é que eu estou dentro de empresários que sabem o cipual de leis que nós temos nesse país, de portarias que impedem com que o empresário... Eu ser contador de empresas hoje é um desafio numérico. De manhã cedo é uma legislação, à tarde é outra. Eu conheço um empresário no meu estado, senador Paim, que ele falou que tem 150 funcionários só para cuidar de papel, porque senão ele vai ser multado de toda sorte. Então, esse é o emaranhado. Esse é o momento que nós chegamos com um Estado pesado, arcaico, e mais, ineficaz. Ineficaz até para arrecadar. Fala, a carga tributária nossa é alta. Mas a arrecadação, sabe quem paga imposto aqui, senador Paim? A classe média. A classe média e o servidor público, que já é o leão jabucanha ali na boca do caixa. O resto, o cipoal é tão grande que às vezes o sujeito quer pagar e não consegue. Então, esse é o momento em que a gente sai de uma eleição, as pessoas estão querendo coisa nova. Eu vi agora há pouco o discurso do senador Ario Berger falando sobre os juros, mas muitas vezes nós não temos essa saída. Nós estamos perdendo a guerra por papel em todos os instantes. Nós temos pessoas morrendo em filas de hospitais porque o nosso sistema de saúde virou aquela coisa maluca também. Então, esse é o momento que as pessoas estão indignadas, mas torcendo para que tenha uma saída. Então, não se trata do Temer, não se trata de partido, senador Raimundo Lira. Se trata do Brasil, se trata das pessoas querendo que nós, representantes do povo, mostre uma saída. As pessoas estão implorando, pelo amor de Deus, façam isso dar certo. Esse é o desafio que se impõe. Muito obrigado, senador Paulo Paim.